Olá, boa noite. Eu sou Maria Cristina Cabral, uma das terapeutas do Espaço.on. Hoje o nosso podcast, nossa live vai ser sobre um podcast, na verdade, chamado Bruxas e Bolhas. As bruxinhas são Carla Costa e Silva e Bel Benetti. E eu vou chamar as duas para conversar sobre esse podcast que é maravilhoso. Vamos lá. Olá, meninas. Vamos fazer um podcast aqui, nós. Peraí. Alguém está demorando a entrar. Tudo bem? Olá! Nós vamos fazer um podcast tudo hoje. Bom? Tudo bem! Que maravilha! Bem, Então, Carla e Bel já estiveram comigo anteriormente fazendo outra live, falando de fogo sagrado. Uma foi fogo sagrado e a outra foi? Registros acásticos. Registros acásticos, isso. Foi uma live, foram lives maravilhosas que, se alguém não viu, é só ir no YouTube do Bem do Ser ou então no nosso feed ali, procurar que está ali. Bem, nós vamos falar do podcast dessas duas maravilhosas terapeutas que elas fazem, o Bruxas e Bolhas. Mas, como sempre, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês, para quem não conhece, para as pessoas saberem até como foi que vocês chegaram, não é nem a ser terapeutas, mas como vocês chegaram nesse podcast, com o que foi que fez vocês criarem isso, que é uma coisa maravilhosa. Eu ouvi e achei super interessante. Eu estou cheia de perguntas aqui para fazer. Que bom. Começa você, Carlota. Bom, vamos lá. Então, primeiro eu sou Carla, oi. E, na verdade, eu vim de outros terrenos profissionais até chegar nas terapias. Uhum. E eu sou arquiteta de formação. Hoje em dia eu não trabalho mais com arquitetura, já tem alguns anos. Eu sou arteterapeuta, eu sou consteladora familiar, sou mom mother, trabalho com fogo sagrado e trabalho muito com feminino também. E eu acho que no meu caso, e no caso da Bel também, eu acho que eu posso até adiantar isso, a gente tem umas jornadas espirituais interessantes e a gente tem essa espiritualidade muito presente na vida da gente. Né? Então, eu acho que chegou aí, o podcast chega nesse lugar. Chega no lugar de que a gente se conheceu num determinado ponto do percurso, que eu vou fazer a Bel conta, nosso reencontro. E assim, eu acho que a gente, com o podcast, a gente levou a nossa experiência, a nossa vivência espiritual e os nossos papos de mesa de bar, tomando caipirinha ou chopp, pro podcast. A gente convidou as outras pessoas para conversarem com a gente, na verdade. É muito isso. Isso aí. Diga, Bel. Bom, eu sou Bel Bercana, meu nome oficial é Benetti, mas todo mundo me chama de Bel Bercana. Eu trabalho com registros acásticos, eu sou formada em gastronomia, na verdade. Eu sempre olhei para a cozinha como se fosse uma alquimia e fui me encontrar alquimicamente trabalhando com terapias holísticas, já que, de certa forma, a gente está fazendo uma alquimia energética, né? Quando a gente está trabalhando nesse poder da medicina de cura e tal. E trabalho hoje em dia, já trabalhei com fogo sagrado, com xamanismo. Hoje em dia eu estou exclusivamente trabalhando com registros acásticos, que foi onde eu me encontrei, foi o que eu vim conversar com a Cristina quando eu vim aqui no Bem do Ser, né? E conheci a Carlota reconheci a Carlota, porque a gente tem certeza que a gente já se esbarrou em outras jornadas por aí, mas a gente se reconheceu quando a gente estava fazendo, eu estava fazendo o primeiro curso de fogo sagrado, ela era minha veterana, e
lá e depois de muito tempo eu ficava pensando assim, gente, eu preciso... Como é que era o nome daquela moça que eu conheci na prática? Ela era tão legal, eu queria conhecê-la outra vez, falar mais sobre aquele encontro que a gente teve. E aí a gente foi numa consagração de um curso que a gente estava fazendo de xamanismo com o Tony Paixão. E calhou de que nesse dia eu estava exatamente falando sobre essa pessoa que eu tinha conhecido no fogo sagrado, que eu queria encontrar, e ela era a pessoa que eu ia pegar no posto de gasolina para a gente ir juntos para a consagração. Então a gente dividiu o quarto lá, que também foi um sorteio, não foi à toa, que a gente estava no mesmo quarto. Nada é por acaso. Nada. E a gente nunca mais se desgrudou. Então começou o Bruxas e Bolhas, acho que surgiu de uma forma muito informal, porque a Carla é minha taróloga desde antes de ser minha amiga, então eu ia para lá, para casa dela, para ela jogar carta, a gente gostava tanto de bater papo que o papo do tarô se estendia em tomarmos um vinho e ficar batendo papo, né? São ótimos esses papos. Pois é, o pós-tarô. E aí as coisas eram tão interessantes, os assuntos que a gente ia elaborando juntas, que uma hora eu cheguei para Carla e falei, olha, eu acho que a gente tem que fazer isso ir para o mundo, porque a gente fala cada coisa aqui que eu acho que tem pessoas que poderiam se beneficiar, Sim. Ou então pensar parecido com a gente, né? Das temáticas que a gente troca. E aí, logo um pouco antes da pandemia, o Bruxas e Bolhas surgiu como uma experiência. A gente fez um primeiro episódio, que é o episódio piloto, né? Que é considerado o episódio 0. E foi tão divertido para a gente fazer esse episódio piloto que a gente depois não parou mais de fazer. E acabou desenvolvendo aí a nossa rede mágica, que a gente chama, né? Que são os nossos seguidores, a maioria é mulher, mas a gente tem seguidores também de outros, enfim, de todos os tipos. E é um lugar que a gente tem a possibilidade de trocar. E a ideia do Bruxas, acho que principal, já peguei o microfone, Carla, não interrompa, porque você sabe que eu não paro de falar. E a ideia do Bruxas é arrancar as bruxas do armário. A gente fala que a gente está aqui, a nossa missão é tirar as pessoas que têm esse contato com a espiritualidade, mas que não sabem por onde começar, ou que negaram o tempo todo, ou que foram catequizadas por outras religiões, por religiões mais dogmáticas, enfim, uma visão mais dogmática da vida, e trazer elas para o nosso lado, que é um lado de olhar a espiritualidade de forma leve, sem dogmas e sem tantos sistemas de crença. Claro, pode falar, por favor. Agora vou eu. A gente faz isso, a gente se interrompe, a gente levanta o dedo, a gente uma entra falando em cima da outra, assim mesmo. Tanto que o podcast, às vezes, você vai ver umas atropeladas e faz parte da nossa... Eu sei, eu ouvi. Viu, né? Você vê, muitas risadas, ótimo, maravilhoso. Eu adorei, eu adorei. É assim mesmo. O que acontece? A gente tem uma visão muito especial da espiritualidade. A gente traz a nossa espiritualidade muito para a nossa vida. E eu acho que nós duas passamos por percursos diferentes, por caminhos diferentes, para chegar numa espiritualidade que atende muito a gente e que é muito orgânica. E aí o podcast também fala dessa ideia da gente poder contar como é isso. Contar como é viver essa espiritualidade, como é possível... já teve comentário pra gente, nossa, vocês são espiritualizadas, vocês não deviam falar palavrão. Não, a gente fala palavrão, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? De vez em quando a gente precisa. E tudo bem. Tanto que bruxas e bolhas, as bolhas são bolhas de champanhe, de espumante. Já Sim, foi um drink a conversa. Então, tira um pouco daquele nicho do sagrado distante. E o nosso sagrado é muito parte da nossa vida. E eu acho que é muito isso. A ideia do Bruxas e Bolhas é muito olhar para esse sagrado no dia a dia, olhar para esse sagrado possível, e não um sagrado que você tem, sei lá, que é inatingível de alguma forma, né? Sim. A gente recebe muitas pessoas falam pra gente assim, que porque eu não sabia por onde começar, porque eu achava que eu ia ter que abrir mão da minha vida para começar a ter uma prática espiritual. A nossa ideia é exatamente trazer eles
para um lugar onde está tudo bem você ter a sua prática espiritual que se encaixa na sua vida e não o contrário. Sim, sim. Bem, Vocês, vocês respondem. Você também tem que interromper a gente, Cris, porque é assim que funciona o Bruxas e Bolhas. Eu sei, eu levanto o dedinho. Bem, vocês responderam duas perguntas já, o que é o Bruxas e Bolhas e como surgiu. E quem é basicamente o público do Bruxas e Bolhas? Vocês falaram que são mulheres, a grande maioria são mulheres, porque quem está nessa vibe ainda de terapia holística, alternativa, integrativa, que são tantas nomenclaturas que nós temos, geralmente são mais mulheres, não que os homens não estejam, mas a gente vê mais o público feminino. É a humanidade. Nosso público né? é a humanidade, Pois claro, é. Na espiritualidade a gente encontra mais mulheres nesse movimento, nessa busca. Tem uma predominância do feminino, sem dúvida. Sim. Mas eu acho que a gente fala para qualquer pessoa que queira fazer esse percurso, o seu próprio percurso. Sim. Porque, eu acho que a ideia é muito que o percurso de cada um é pessoal. Então a gente fala para essas pessoas. Tem muita mulher, sim. Como tudo que é holístico, espiritual, vai ter muito maior presença do feminino. Mas a gente não é um podcast para mulheres, por exemplo. Não é um trabalho... Sim, ele não é direcionado para mulheres, né? Qualquer pessoa pode ouvir o podcast, porque o que vocês têm para informar interessa a qualquer ser humano. A gente tem uma visão muito sem preconceito em relação à maior parte das coisas. A gente se policia com isso e a gente se policia no nosso discurso também. Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tem um público feminino muito grande, de mulheres que estão num lugar de querer se libertar de certos conceitos e construtos do machismo na sociedade. Sim. A gente tem mulheres que têm filhos homens e que estão se preparando para fazer essa criação de um lugar diferente. A gente tem um público LGBTQ+, a mais, sei lá, já perdi nas letras, mas a gente tem, e eu tenho muito orgulho de ter eles lá, porque normalmente é um público que alguns vêm muito cedo para escutar o Bruxas e Bolhas e estão cheios de questões, porque as religiões das famílias onde eles nasceram não permitem que eles sejam quem eles são, então eles vão atrás do Bruxas meio que como um auxílio para entender que eles podem ser espiritual independente do que a família deles acredita, entendeu? Então isso para mim é um motivo de orgulho muito grande. A gente tem muitas pessoas que tinham uma religião muito forte e com isso acabaram criando traumas em relação à sua relação com a espiritualidade, que estão procurando uma porta de volta, porque eu acredito muito que nós todos temos esse aspecto espiritual, então a gente tem o mental, o emocional, o nosso corpo físico e a gente tem a espiritualidade. E eu acho que quando a gente fecha essa porta, sempre fica faltando uma partezinha nossa, né? Então, quando as pessoas sentem que está na hora de voltar, é muito legal a gente poder estar lá para compartilhar uma visão da espiritualidade que não vai ser de segregar ninguém, nem de fazer com que você tenha que abrir mão de uma parte sua para poder caminhar com o seu lado espiritual. Sim, e tem... deixa eu só fazer um adendo aqui. Fazer um adendo. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi... É muito engraçado. Engraçado que eu tô falando é modo de dizer, porque não é nada engraçado. Eu já tinha falado para Carla que eu tô estudando tarô, né? Eu já tinha falado para ela. E no meu grupo de tarô, no outro dia apareceu uma moça falando que ela estava muito chateada, porque ela tá nesse meio de aprender o tarô e ela parece bonecos de bruxinhas, de duendes, os elementais, essa coisa toda. E aí foram dizer para ela assim, você com essa coisa de macumba. O engraçado é que as pessoas acham muito que nós que estamos nessa seara, né, de terapias holísticas, né? Eu falo holísticas porque é uma coisa que abrange muita coisa, corpo, mente, né? O emocional. Muitas dessas pessoas acham que isso tem a ver, olha só,
com macumba. Que a gente sabe que não é nem a palavra certa é essa. Certa, né? Porque a gente está falando de uma tradição super rica das religiões de matriz africana e está tratando de uma forma complicada, de uma forma preconceituosa. Eu acho que isso é um trabalho, sabe, Cris, que a gente tem que fazer na vida, na espiritualidade, em todos os lugares, de dar respeito às vertentes todas, sabe? Sim. O tarô, por exemplo, o tarô é um oráculo. Ele não pertence a linha espiritual nenhuma, inclusive. Nenhuma. Não tem dono. E eu acho que tem essa desinformação e eu acho que certas coisas e certos tratamentos e certos discursos só vão multiplicar e preservar e cuidar desse preconceito e dessas distorções. Eu acho que a gente como pessoas com uma visão, com uma espiritualidade presente, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós, como mulheres, temos que tomar muito cuidado. Eu acho que a gente tem um posicionamento feminista, sim, sempre e necessário, porque acho que a gente tem que se posicionar. A gente tem um posicionamento político dentro do podcast, que é importante também. E eu acho que a gente tem que ter a gente tem que ter um olhar o tempo inteiro crítico para como a gente está falando, sabe? As pessoas tendem a rotular e tendem a achar muito. As pessoas acham muito. E achar é muito complicado, né? E eu acho que a gente começa pela gente, como a gente fala, como a gente se refere, a não folclorizar. Quando a gente fala bruxa olhas, a gente fala bruxas com muita propriedade e com muita firmeza, com muito posicionamento nisso. Bruxa como mulher esclarecida, bruxa como mulher, eu não vou usar a palavra que eu não gosto, mas como mulher em contato com a sua natureza. Nesse sentido, é muito menos... Às vezes fica um negócio caricato, né? A gente fica imaginando que a gente vai ficar lá na beira do caldeirãozinho, de chapéu, e não é isso, né? Então, acho que tem esse olhar que tem que ser... a gente tem que começar pela gente. Mas também é importante, eu acho que é importante que essa sua colega, né, se eu pudesse deixar um recado para ela, eu deixaria o recado de que a gente às vezes tem que se apropriar dessas magias, entendeu? Eu sei que, tipo, não importa se era macumba ou se não era macumba, ou se era gnomo, ou se era fadinha, ou se... Não importa, tipo, se ela é sua, ela é sua. E você não pode abrir mão e ficar chateada. Pelo contrário, vista a camisa e faça isso. Todo mundo deu força a ela. Todo mundo, não liga para isso, não. Que isso? Né? Você falou uma coisa certa, Carla. Quando a gente fala de bruxas, né, remete à Idade Média, remete queimar mulheres na fogueira da Santa Inquisição, mas é porque as pessoas continuam não sabendo o que eram as bruxas. Então, mistificaram as coisas. Inclusive, num dos podcasts que eu ouvi, a Bel falou uma coisa muito interessante, que ela falou assim, gente, as pessoas não procuram nada. Você não falou isso num podcast? Que soltam as coisas, as pessoas vão seguindo, não procuram saber se aquela notícia é uma notícia verdadeira, se aquela... Você estava falando sobre uma lua, não era isso? A lua do Isaac. Lua do Isaac. Pois é. Foi um episódio que aconteceu no ano passado, né, Cris? Só para contextualizar, tem essa celebração do budismo, né? E aí o que aconteceu foi que várias pessoas, várias contas de Instagram começaram a republicar como se tivesse chegado o dia dessa lua. E não era. Só que não tinha chegado. Só que um viu que tinha publicado e aí várias começaram a publicar aquela notícia errada, entendeu? Mas o pior de tudo, o Bel e Carla, é que esse tipo de notícia não é só sobre isso. Agora nós vamos entrar por outro caminho. É tudo. Diariamente, nossos WhatsApps são cheios de notícias falsas, fakes. E a maioria das pessoas não se dá o trabalho
de procurar saber se aquilo é verdade ou não. Pois é, Cris, a gente está vivendo a era do fake news, né? Não precisa nem dizer que o nosso governo federal está sendo investigado até por ter um gabinete de fake news. Eu não vou me Misericórdia. estender muito na questão política, porque senão daqui a pouco eu vou ficar toda vermelha e começar a gritar. Então, melhor eu vamos falar de coisas boas. Não tanto nesse assunto, mas eu acho que é importante a gente falar isso, né? Sim. Que a gente sabe que hoje é muito fácil a gente republicar coisas que são falsas. E nós, como produtores de conteúdo, você aqui no live do Espaço.on, no @bem-do-ser, eu e a Carla com o nosso podcast, eu e a Carla com as nossas contas de Instagram, a gente tem que sempre ter esse cuidado de saber o que é que a gente está falando para frente, né? Então, até outro dia eu vi, tem um menino que eu adoro seguir, que é aquele, acho que é Vitor de Castro, ele é ator e ator. Eu vi. Aquilo foi um absurdo. Né? Para colocar como se ele estivesse falando em prol da pedofilia, quando ele estava fazendo um vídeo sobre respeitar as diferenças dos grupos LGBT para crianças, né? E aí, enfim, eu acho que assim, cada vez mais a gente tem que estar ciente de que quando a gente está no ar aqui, a gente está exposto a isso. Então, inclusive esses aplicativos de você filmar seu rosto para colocar na cara de não sei quem, também é uma forma da gente estar doando a nossa imagem que pode ser transformada numa outra coisa, né? Sim. Então é uma preocupação constante hoje em dia, mas eu acho que mais importante, pelo ponto de olhar do Bruxas e Bolhas, é que a gente diga para vocês que tudo que a gente traz ou pelo nosso ângulo de visão, e a gente faz questão de deixar claro que é a nossa forma de enxergar o mundo, Sim. Ou então a gente tem uma pesquisa por trás, porque a gente acha que, por exemplo, a gente estava falando da lua de Wesak, que é uma coisa que teoricamente é simples, no sentido de, tipo, não vai mudar a vida de ninguém se eu chegar aqui e falar, gente, hoje é a lua de Wesak, mas às vezes muda, entendeu? Porque na realidade, hoje a gente tem, eu sempre falo assim, desde que o Tok Stock começou a vender Buda, todo mundo comprou essa orientalização, né? Assim, e o que acontece é que tem gente que de fato segue a filosofia budista. Tem gente que de fato segue a religião de matriz africana. E seja lá mais qual for a outra coisa que a gente inventar aqui, o paganismo, o celtismo, o druidismo. E quando a gente se apropria dessas culturas, se a gente não tem cuidado de falar daquilo de forma correta, a gente acaba fazendo uma macarronada na cabeça das pessoas, entendeu? Então, por exemplo, eu não sou budista, não sou, mas o meu marido, ele flerta com o budismo há muito tempo. Então, eu sempre sei mais ou menos algumas coisas, que está chegando na data de Wesak. Eu achei tão esquisita a energia naquele dia, porque sempre fica um pouco diferente quando está chegando essa lua. É uma lua que movimenta muitas pessoas. Então, se você for falar com gente que é mais sensitiva, seja, por exemplo, minha professora de fogo sagrado, Letícia Tui, que a gente entrevistou também no Bruxas, ela fala que ela não consegue dormir nunca na lua de Wesak, que não entendeu nada, porque aquela noite ela dormiu a noite inteira. Então, assim, são eventos que eles têm um poder energético, porque tudo que é em grupo, né? Você só precisa ver. Você botar um grupo para meditar em prol de uma causa, você sente a energia daquilo, como aquilo reverbera, né? Sim. Não é à toa que as bruxas têm covens. Então, assim, os grupos, quando estão direcionados para uma causa, aquela energia movimenta. Então, se você pensar em todo mundo que é budista, trabalhando na energia lá do Wesak, e naquele dia todo mundo estava, é o Wesak, não tinha nada acontecendo, entendeu? Você cria uma confusão energética, né? Sim. E é uma irresponsabilidade. Então, eu sinto muito que a gente tem que sempre bater nessa tecla dessa história do fake news nesse momento, exatamente, especialmente agora, né, no meio de uma pandemia, todo mundo em casa, recebendo milhões de WhatsApp, feito que você falou, a quantidade de coisas que a gente escuta e que são, assim, completamente enganosas, entendeu? E prejudiciais à vida da enganosas, escabrosas. Sim, e principalmente para esses escabrosos, tem um mecanismo super simples. Google aquilo. Você tem 50 sites de verificação. Sim. Então, por que não, antes de passar a mensagenzinha do WhatsApp, ir lá olhar se realmente, sei lá, pó de café tira rugas. São umas besteiras, mas é princípio. É princípio. Sim. É um princípio de correção, é um princípio de respeito. Essa ideia das pessoas se apropriarem dos rituais alheios levianamente e tal, e das pessoas que seguem.
É complicado, porque é um desrespeito à linha, de uma forma, né? Você fazer mais ou menos. Porque você vai fazer o ritual entrando naquela energia, acessando aquela egrégora, mesmo que você não siga tudo, eu acho que ok. Mas se você vai fazer um mistura e manda com o ritual dos outros, uma miscelânea. chamando o nome do ritual dos outros, chama o seu ritual da lua, chama qualquer coisa, dá um outro nome. Se é seu, se você está fazendo, é o ritual de honrar isso, aquilo outro. Sim, sim, sim. Eu me lembro, por conta até do Espaço On ser um estúdio de yoga, teve o aniversário de Buda. Uhum. E aí, eu sabia, eu fui fazer a minha pesquisa. Entrei em sites de yoga, entrei em sites lá da Índia, para saber se aquela data era a data verdadeira, porque eu não queria botar alguma coisa dizendo que era aniversário de Buda e não era. Fora que não existe só um Buda. Exato. E aí eu tinha que saber que Buda era, se era o Siddhartha ou se era um outro Buda. Entendeu? E isso dá trabalho. Isso é cuidado, né? Isso é cuidado, isso é respeito. É respeito. Não, e ainda tem uma outra coisa. E com quem recebe. Desculpa, Carla, ainda teve uma. Ainda teve uma outra coisa que aconteceu depois desse dia, que foi terrível, que foi que as pessoas que erraram em momento nenhum voltaram atrás, entendeu? Elas inventaram um novo portal, né? Então, assim, gente, criamos um portal maravilhoso de energia nesse dia, porque não era o Exac, mas assim, se juntar, nós nos juntamos todos. Era uma outra lua qualquer, menos a que eles falaram. Que bom que você criou um portal novo, mas você pode se retratar e dizer que você errou, as pessoas não têm esse hábito, né? E ficou muito claro, né, assim, esse comportamento de rebanho que a gente tem hoje em dia na internet, que é a história da Maria vai com as outras. Numa pulou, todo mundo pulou atrás. Isso é rebanho de ovelha, né? Exatamente, é um comportamento típico. Sim, mas é porque as pessoas não querem se dar o trabalho de pensar, não querem se dar o trabalho de pesquisar, entendeu? Fica mais fácil você deixar por conta do outro fazer isso. E se o outro está errado, você incorre no mesmo erro. Minha mãe já falava isso quando eu era criança. Você não pode ficar se espelhando numa outra pessoa. Não é verdade? A gente está num tempo de mídia. É o famoso você não é qualquer um, né? Quando você fala, mas os outros todos estão... Mas todo você não é o outro, tirou... você é meu filho. É isso aí. E a gente está num tempo de mídia. Eu acho que tem essa necessidade de gerar conteúdo e de postar e de isso e de aquilo. E nós duas, eu e Bel, a gente é muito slow posting. A gente posta pouco. A gente não posta todo dia, não posta o tempo inteiro, tanto no Bruxas quanto nos nossos perfis. E é interessante porque semana passada a grande fofoca desse Instagram era vídeo dá mais visibilidade. Então vamos todos fazer vídeo. Oi, eu vou fazer TikTok? Não, eu não vou fazer, eu não sou todo mundo, eu não preciso fazer TikTok. Não faz sentido para mim fazer TikTok. Correu um abaixo-assinado, né, pro Mark Zuckerberg não transformar o Instagram no TikTok. Sabe? É uma coisa, a gente já teve no Facebook, antes do Facebook a gente estava no Orkut. A gente vai mudando de mídia e vai mudar de novo. O Instagram não é para sempre, nada é para sempre. Sim, nada. Mas nem a gente é para sempre. Exatamente. Eu sempre lembro de uma coisa que uma piada, que não era uma piada, foi uma história de verdade. Meu pai e a minha mãe foram num show de flamenco, enfim, numa viagem. E ela sempre contava essa história, que tinha um cara que estava já chapado, tinha bebido todas, e o cantor estava lá cantando, a Carla sabe muito melhor do que isso que eu, né? Ele estava... E aí esse bêbado se levantou, já estava horas fazendo aquele lamento, e aí o bêbado se levantou e falou, se não tem nada de si, cala-te! Então, às vezes, você fica vendo as pessoas lá postando cada besteira. E aí, eu e a Carla, a gente tem esse lugar de ter escolhido postar e publicar quando a gente, de fato, tem algo a dizer, entendeu?
Porque senão ficar tipo, só republicando o que todo mundo está republicando, acho que é um trabalho de manter a superficialidade, sabe? Sim, pois é. A Hoje, internet ela é maravilhosa, mas ela também tem esse lado de ser muito superficial. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair todo mundo nesse mesmo lugar. e às vezes Pois é uma é. coisa maravilhosa, mas se 30 pessoas já postaram, para que eu vou repostar aquilo? Hoje circulou por todos os lados, desde ontem está circulando a linha nova da Barbie, homenageando os cientistas. Ah, Cientistas sim, eu vi. É maravilhoso. Mas assim, tá todo mundo postando. Eu não vou postar. Eu não vou botar mais um post, repostar. Não faz sentido. Então, eu achei maravilhoso, eu curti 50 vezes, mas eu não vou repostar. Pra quê? Eu só vi uma, graças a Deus. Eu vi e curti umas 8 vezes mesmo. Mesmo, 8 vezes. E agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Era uma pergunta que estava dentro da fichinha que vocês me falaram sobre a que a gente ia conversar. Como é viver sobre esse sagrado e esse profano? Vou eu ou vai você? Vai você que eu tô engasgada. Mas eu tô aqui bebendo minha água. Eu e a Carla, nós somos mulheres ponte, né? Nós somos mulheres que estudam Maria Madalena, somos mulheres que entendemos esse lugar do equilíbrio, né? Nós estamos aqui vivendo a nossa trajetória, experimentando estar encarnado. Eu falo todo dia, tinha uma aluna minha aqui, não sei se está ainda, mas eu falo todo dia no meu curso que não existe você estar pleno quando você está iluminado apenas. Porque a gente, para estar pleno, a gente tem que incluir nossa luz e a nossa sombra. Sim. Nós somos seres que têm luz e sombra. E a luz, ela é maravilhosa, mas a sombra ensina muito, né? Então a gente tem esse lugar ainda que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente aprendeu de religiões, que a gente tem que abdicar de muita coisa para ser iluminado, que nós temos que ser santos, crísticos, né? E eu, cada vez mais, entrando nos registros, toda semana, todo dia praticamente, no meu, toda semana, no dos outros, praticamente todo dia. As mensagens que vêm são cada vez mais claras, de que a gente tem que estar muito bem, e que a gente tem que estar confortável, e que a gente tem que estar feliz, alegre de estar encarnado nesse momento, por mais difícil que ele seja. A gente escolheu a corporeidade, a gente tem corpo, a gente tem que alimentar esse corpo bem, a gente tem que estar bem, a gente tem que ter uma vida satisfatoriamente confortável. Isso não significa gastar dinheiro aos tubos e nem viver em desequilíbrio e nem pregar o desequilíbrio, porque tudo isso também vai para um outro lugar do problema social. Mas a gente tem que entender que pelo olhar do Bruxas, pelo menos, né, o nosso olhar é um olhar de que a gente está aqui para ser feliz, para celebrar essa possibilidade de nós estarmos encarnados. Se a gente continuar vendo a nossa vida como uma expiação eterna de karmas, onde a gente só vai ser triste, onde a gente não pode dar um passo para o lado e errar, a gente não move, porque quem não erra não anda. Nós somos seres humanos, né? Sim, nós somos seres humanos. E eu acho que tem uma coisa, todas as filosofias falam em equilíbrio. Algumas linhas filosóficas espirituais falam nessa coisa de elevação, 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 elevação. Mas eu acho que todas as linhas mais centradas falam em equilíbrio e em dualidade. A gente tem yang, a gente tem polaridades, a gente tem luz e sombra, a gente tem esses conceitos e nós somos isso. Se a gente viver só no princípio yin, só no receptivo, maravilhoso, suave, sutil, a gente não faz nada na vida. E a gente tem uma vida. Então, eu acho que equilibrar esse espiritual e esse concreto e esse profano é o caminho do meio. É o caminho do meio, é estar na vida, é estar presente, vivendo a espiritualidade. Teve uma época no meu caminho que eu estava muito assim, querendo, sabe, quero ascensionar, quero ir para a quinta dimensão e vamos para a quinta dimensão. E eu fiquei completamente desaterrada, porque a pessoa fica tão sutil, tão super bacana, super elevada, mas nada. Como é que eu trabalhava? Como é que eu resolvia a minha vida? Eu preciso do pé no chão.
Eu preciso da terra. A Sim, gente precisa ter os 4 elementos sim, aterrados na gente. A gente sim. precisa de todos os nossos corpos centralizados, juntos, alinhados. Então, a gente tem que equilibrar isso. Essa E é a aqui, visão das bruxas. aqui na realidade, aonde nós estamos, ainda não é o momento para isso, né? Então, a Pra gente tem gente, matéria, a gente precisa pois de matéria, é. tem que nutrir essa matéria, a gente tem que cuidar dessa matéria, porque senão a gente não está aqui. E de alguma forma a Até gente tem que para a pedir. gente poder chegar lá em cima, porque Ou tem a gente muita Exatamente. coisa para a vai gente do lado, passar, mas não a é? gente não aqui, sei lá. Eu não sei para onde a gente vai exatamente. Pode ser que a gente venha aqui, pode ser que a gente fique aqui do lado. Seja para o lado, para baixo. Então, Mas o que importa, Multidimensionalidade, eu assim, não sei. então na eu acho que realidade, então na realidade existe prazer na espiritualidade. exatamente. Essa é a camiseta do Bruxas e Folhas, assim. Essa é uma É esse delas. lugar de que você não precisa abdicar de ser feliz para ser um ser espiritual. A gente pode você pode ter um momento de encontro divino comendo uma feijoada. E você pode viver o inferno mais profundo sendo vegano. E você pode ter uma experiência espiritual num samba. Mas você pode ter um momento de estar lá meditando que foi o pior momento da sua história. Então, assim, tudo tem luz e sombra. E o como a gente vivencia cada uma dessas experiências é o que vai fazer a diferença. Eu não estou mandando ninguém, quem é vegano, parar de ser vegano. Eu não estou falando para quem é carnívoro parar de comer carne. E não estou falando para quem não bebe, beber e vice-versa. Cada um aqui tem que ter a consciência do que faz bem para si próprio. Né? Sim, Existe Até uma porque nós somos coisa, seres com estruturas diferentes, com energias diferentes, que trabalham com energias diferentes. Quem trabalha com uma energia mais densa sabe que faz falta comer carne ou raízes para estar mais aterrado, né? sim, Então, você tem formas de lidar com cada uma dessas vertentes. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter consciência de achar esse equilíbrio. E quando você acha esse equilíbrio, você está, aí sim, trabalhando na plenitude, que é estar na luz e e eu na acho que sombra, é o na mas matéria e no tudo na, sentido. mas é o tudo na vida tem que haver equilíbrio. Exatamente. sim, e Exatamente. cada pessoa tem um tipo de equilíbrio, da mesma Sim, forma, eu acho que é possível cada pessoa viver a sua espiritualidade da sua forma. sim, Não é uma receita de bolo. Não é não. aquela coisa assim, olha só, pega essa caixinha e aqui está tudo o que você precisa para a sua espiritualidade. Está resolvido, pronto. Não é da Mas é trabalho. porque o que dá certo para você pode não dar certo para mim. Exatamente. E dá trabalho Exatamente. descobrir o que dá certo para você, eu descobri o que dá certo para mim. Chama-se busca, né? O que a gente faz, a gente está Sim, sim. explorando e aprendendo. E cada um chega na sua busca de maneira diferente. Tem uns que chegam mais rápidos, outros demoram mais para se Uhum. encontrar na sua busca. A gente tem que também aprender a respeitar, né, o momento de cada pessoa. E existe uma Com certeza. Cris, chamada livre-arbítrio. Eu Sim, posso até saber o que é importante para mim nesse momento, saber que eu preciso tomar determinadas atitudes e decisões, e assim, eu não tenho condição emocional de fazer isso nesse momento, eu não vou fazer. Pronto, livre-arbítrio. Eu sou responsável pelo que eu faço. Eu sim, tinha que fazer isso, ou eu deveria fazer isso, mas eu nesse momento não posso fazer. Então, sejamos adultos responsáveis e ok, eu sei disso. sim. E ter consciência e não culpar o outro. Responsabilidade, né? Responsabilidade total. E é isso. Eu acho que a gente ganha uma dimensão de responsabilidade também quando a gente começa a olhar para a nossa espiritualidade dessa forma, como um caminho pessoal. E como é que nós fazemos essas coisas de acolher sombras na nossa jornada? Por exemplo, eu como terapeuta floral, Uhum. eu sei que existem florais que trabalham as nossas sombras, né? Eu sei disso. E aí, vocês pelo Bruxas e Bolhas, como é que vocês falam até em relação à terapia que cada uma de vocês trabalha? Uhum. Eu acho que desvendar a nossa sombra é a missão da vida, né? Porque a Sim, sombra não é só o feio nosso. A sombra, dentro de um conceito junguiano, a sombra também tem o potencial que a gente não desenvolveu. Então, a gente só ganha olhando para ela.
Agora, é um dever de casa. É um dever de casa para sempre. Vai resolver? Não. Vai ver tudo? Não. Mas eu acho que a gente tem que começar a cada dia ter um pouco de... Sabe aquele olhar que a gente tem para o outro quando a gente vai conversar com um amigo? Quando a gente acolhe o amigo e diz assim, não, eu estou aqui com você. Legal. A gente faz isso para o outro lindamente. Chega na gente, a gente mete o pau. Então, se a gente puder olhar para a gente da mesma forma que a gente olha para o outro... começou. Se a gente puder olhar para a gente da mesma forma que a gente é capaz de olhar para o outro e se acolher, botar a máscarazinha de oxigênio na gente antes de sair botando nos outros, eu acho que já é um primeiro passo maravilhoso. E aí vem terapias, eu acho que várias linhas terapêuticas, quase toda linha terapêutica tem um caminho para olhar para a sombra e para ajudar a ir mostrando os cantinhos e explorando, porque a sombra é vastíssima, a gente não vai acessá-la toda, infelizmente. E tem um guardião de fogo sagrado que se chama Acolha a minha sombra com amor e compaixão. E é uma frequência de energia que ajuda a gente a acolher esses aspectos da gente que a gente não digere tão bem. Então, a gente tem esse aliado maravilhoso. Que e eu acho tão mais fácil quando nós sabemos. Porque todo mundo, como a gente estava falando, todo mundo tem uma luz, tem sombra, né? Tem o diabinho e o anjinho aqui, né? Que já tem, lembra? Aqueles desenhinhos animados que ficam. Eu acho mais interessante quando nós tomamos consciência da nossa... Porque é muito bonito, todo mundo só quer ter luz, né? Todo mundo quer ter uma aura dourada, no mínimo prateada, né? Ninguém quer pensar em ter uma aura preta. Mas acontece... Mas acontece que tem aquele dia que você tá com aquela nuvem na cabeça e é importante que nós saibamos reconhecer as nossas sombras. Né? Saibamos dizer assim, não, eu sou assim, eu sou o lado negro da força, né? Tem o Darth Vader e o Yoda. Qual é o meu lado Darth Vader? Dualidade. Cris também está nessa dualidade que a gente tem que viver e que a gente tem que acolher. Da mesma forma que a gente tem o divino e tem o mundano, a gente tem a luz e tem a sombra na gente. Sim. Eu vou falar uma coisa que, assim, se você que está me ouvindo nesse momento acha que você vai começar o seu caminho espiritual e que você não vai olhar a sua sombra de frente em algum momento, você começou o caminho errado. E eu digo porque a realidade é que se você entrou nessa para conhecer a sua áurea dourada, você vai olhar a sua áurea preta de frente também. Porque o caminho espiritual é um caminho de picos e vales e não tem jeito. A gente vai na noite escura da alma 1 bilhão de vezes se precisar. Nossa! Não vá na sua primeira e pensa que você vai sair, vai ser sempre uma planície. Vai ter outro vale para você ir. Você vai de novo lá. Assim, porque cada vez que a gente... Oi, desculpa, eu não ouvi. Não, eu te interrompi. Fala, depois eu falo. Cada vez que a gente continua a nossa jornada e que a gente está mais próximo de um lugar onde vai transcender algo que a gente não precisa mais, ou a gente vai deixar para trás algo que está atrapalhando o nosso desenvolvimento, pode ter certeza que você vai passar por uma. Por mais que seja curtinha. Porque é o jeito da gente olhar o que a gente estava fazendo até aqui que não serve mais. Então, muitas vezes a gente vai nesse lugar. E tá tudo bem, entendeu? Acho que é importante a gente ter consciência de que vai passar. Porque quando a gente entra numa noite escura da alma, é difícil, é triste, dá vontade de chorar, vontade de jogar a toalha, falar, a gente se auto-sabota, a mente vai em milhões de lugares. E aí o importante é lembrar de que você está num desses vales, mas que depois, quando você sair, você vai voltar a ver o sol, né? Vai voltar na sua busca. Ver o arco-íris. Vai voltar, exatamente, o arco-íris, esse portal de transição mesmo. E que bom que a gente passa por eles. Porque aí a gente dá muito mais valor aos momentos que a gente está na luz, que a gente está nesse movimento de ascensão, né? Então é isso, acho. É a mesma coisa que eu acho da gente pensar na torre do tarô. A gente nunca vai conseguir passar a vida sem enfrentar uma torre. Sim. Que pena. E tem um aspecto na torre. É igual a roda, né? É igual a roda.
nada, funciona, sabe? Existe, todos os arcanos vão aparecer em algum momento. A Em gente não algum pode momento da vida. eu quero estrela. Nada, eu Só quero estrela. sol, eu quero estrela. Só queima. É. Só queima Mas e a é, estrela mas exige, também é isso, né? que depois da estrela vem a lua, né? E aí o negócio fica. E fica muito tempo no sol sem filtro solar e ver o que acontece. Quer dizer, Pois é. a gente passa por isso, então não tem jeito. E também o projeto Aura Dourada, eu acho super bonito, só que ela vai ficar dourada assim, tô dourada, ok, voltei pro meu bege neutro, aquele bege que tem uns pedaços mais escuros e tal. Sim. Ela fica dourada, bonita, e de repente ela fica cinza chumbo. E é isso, a gente é assim, a gente não vai esgotar o assunto sombra. É igual a felicidade, né? Isso... Ninguém é feliz o tempo todo. Então... Isso aí. E acho que a gente fica também, e isso tem muito a ver com bruxas, a gente fica focando num lugar de procurar felicidades extremas, que também tem a ver com a internet isso, né? De alguma forma, que a gente fica se comparando o tempo todo e a gente acaba buscando esse lugar dessa alegria eterna, né? Assim, aquele comercial de margarina. Qual é a carta, Carla, do comercial de 10 de margarina? copas. 10 de copas, exatamente. Então, tem um lugar 10 de copas. Então, acho que a gente tem que se acostumar a celebrar as pequenas alegrias da vida. Sim. Especialmente nesse momento pandêmico que a gente está. É aquele dia que o sol saiu e que está tudo lindo. É o beija-flor que apareceu na janela. Sabe, as coisas pequenas. E que às vezes uma ligação que você teve com a sua amiga, o cachorro que fez carinho, não sei o quê. Essas pequenas coisas precisam ser celebradas. E com o caminho espiritual é assim também, porque as pessoas ficam o tempo todo esperando fogos de artifício. E a gente sempre fala no Bruxas e Bolhas que não tem essa de fogos de artifício. Às vezes vai ter, mas para você ter os fogos de artifício, você também tem que ter o arroz com feijão, o entender que a disciplina faz a perfeição, que você está ali de coração aberto para ouvir os seus guias, mesmo que eles não falem com você. Sim. Faz parte do caminho, né? Então, muita gente escreve para mim assim, mas como é que eu faço para ser bruxa? Como é que você faz? Eu não sei como é que você faz para ser bruxa. O que eu posso dizer para você é que faz parte do seu caminhar. Você decidir por caminhar aquilo que você escolheu caminhar. Ninguém acordou um dia e disse, sou uma bruxa. Exatamente. As coisas vão acontecendo, os encontros vão acontecendo, os sinais vão acontecendo, os encontros com as ferramentas. Então, você com os florais, eu com os registros acásticos, a Carla com essa penca de ferramentas que ela tem, o tarô, a constelação, o soul colagem, as matriarcas, enfim, tudo isso que ela faz. Então, a gente vai juntando, né, ao longo da nossa trajetória, esses encontros. Às vezes são encontros que a gente não dá nada. Às vezes você passa por um cara de rua e ele fala uma coisa no seu ouvido que é a mensagem que você está precisando para salvar o seu dia naquele momento, sabe? Mas a gente acha o tempo todo que tem que encontrar o Papa, né? Assim, a cigana mais elaborada, a deusa Isis vai descer na Terra para abençoar a sua bruxaria. Assim. E às vezes não é isso. Às vezes eu abrir a janela num momento de tensão e ver aquele pequeno passarinho passando que vai falar para você que vai ficar tudo bem no dia seguinte, né? Podemos ver beleza também num dia de chuva. Sim. Exatamente, exatamente. A gente sempre esquece. Sempre não, mas frequentemente a gente esquece que a gente chegou hoje com a trajetória que a gente teve. Então a gente fantasia, se eu tivesse feito diferente, qual é o caminho das pedras? Não tem caminho das pedras, é crescimento. É um dia de cada vez. Então, e é o caminho que tinha que ser, né? É o caminho que tinha que ser para cada um. Sim. É o que cada um precisou fazer. Eu acho que tinha que ser no sentido de percorrer aquelas etapas de aprendizado. Sim. E eu não sou uma pessoa que acredita em destino, eu sou super livre-arbítrio. Então, eu fico pensando nas etapas de aprendizado que a gente tem que fazer para cumprir o nosso percurso, do ponto A até o ponto B, ou C, ou D, e para onde for depois, né? Meninas, que delícia! Ai! Eu acabei participando de um podcast. Pois é. Tá vendo? Assim. Podcast. Gente, que papo maravilhoso, que papo gostoso. Vocês acreditam que nós já temos 50 minutos de conversa? Com a gente é fácil. Com a gente é fácil. É igual quando a gente vê, era para ter 1 hora, já tem 2 gravadas, e a gente vê assim, o que a gente faz? Olha,
Tem que eu vou dizer para vocês o seguinte, esse papo é um papo que rende muito, porque vocês conversam diversos assuntos que são de suma importância. Não é, vocês falam só de espiritualidade, vocês falam de tudo. Porque, na realidade, tudo que a gente conversa, tudo que a gente expõe de assuntos é para o crescimento, nosso crescimento interno, é o nosso autoconhecimento. Quando a gente começou a falar aqui, no início da nossa conversa, sobre as pesquisas, é durante as pesquisas que você também aprende. O que você... Quando você falou de postar, não, a gente não tem que postar. Eu tava numa vibe dessa, não, eu tenho que postar hoje. Aí teve um dia que eu falei assim, uma coisa, eu não tô com a mínima vontade de postar hoje. A única coisa que eu fiz assim foi botar um bom dia, que eu tava com vontade de dar um bom dia, mas eu não tava com vontade de falar. Eu não tava com vontade de falar de floral, eu não tava com vontade de falar de reiki, eu não estava com vontade de falar de cristal, nem de feng shui. Eu não queria falar de nada. Entendeu? Eu não estava afim. O único compromisso de postagem que eu tenho hoje é o meu oráculo de segunda-feira. E assim... maravilhoso, gente. Não vai mais falar. Vai lá na página dela, que aquele oráculo dela de segunda-feira é show! Só para dizer uma coisa, para puxar o saco da minha irmã, ela que escreve o texto, tá? Não é copy-paste do oráculo. É intuído, não é qualquer oráculo. Tem muita gente fazendo oráculo aí que é copy-paste. O da Carla não é copy-paste. Um dia eu chego lá. É assim. Mas na tem que verdade, é ralar. o único compromisso que eu tenho hoje com postagem, por enquanto. Porque assim, começou na pandemia e ficou e tá bacana. Mas pode ser que daqui a pouco não faça sentido, não sei. Mas eu não tenho compromisso com postagem mesmo. Não mesmo. Mas eu acho isso importante, você fazer no momento que você tem vontade. Porque nós temos, durante a nossa vida, existem tantas coisas que nós temos obrigação de fazer. Não é? E, Cris, uma coisa que eu vou dizer para você, assim, é lógico que a gente não pode desaparecer, a gente tem que continuar divulgando o nosso trabalho, né? Seja no que for, mas quem é para a gente atender vai ser atendido por nós, entendeu? Sim. É impressionante. Eu não tenho aqui a foto, mas e tem essa coisa da sincronicidade, né? A gente encontra pessoas que têm assuntos porque a gente precisa trabalhar neles para poder entender a gente, né? E outro dia foi tão interessante que eu não pinto a unha nunca, ó, tô sem esmalte. É raríssimo eu pintar, porque especialmente agora na pandemia, eu tô sempre na cozinha e tal. E me deu uma louca num domingo, eu resolvi pintar a unha, escolhi 3 cores de esmalte diferentes, pintei uma unha de cada cor. Na segunda-feira eu atendi uma menina que estava com a mesma cor de esmalte, as 3 cores de esmalte. Eu tenho foto, porque eu falei para ela, eu peço desculpas, mas eu posso tirar uma foto? Que isso é sincronicidade demais. Eram 3 cores diferentes, igualzinho. Você chamou ela, né? Você chamou. Gente, impressionante. Ou ela me chamou, não sei, mas alguma coisa aconteceu ali. Você lembra o besouro e a labradorita? O dia que você pegou o besouro e eu tirei uma foto na mesma posição, a Bel me mandou uma foto de um besouro. E eu tinha colocado essa labradorita na minha mesa, e ela é iridescente, né? E eu tinha tirado uma foto com ela na mão no sol. A Bel me manda uma foto dela com a mão aberta no sol com o besouro. O besouro da mesma cor da pedra da Carla. Cor da pedra. Olha que coisa louca. Então essas coisas acontecem. A gente está aqui para observar, né? Sincronicidade. Sincronicidade. Isso é que a gente tem que estar atento, que a gente tanto fala no nosso episódio de sinais. Mas isso é que a gente fala muito da gente estar atento aos sinais. É isso, muito. Né? Muito, porque eles estão em toda parte. Para quem tem um dever. Meninas, olha. Foi maravilhoso. Eu adoro conversar com vocês. Vocês sabem disso. Vocês moram aqui no meu coração. Adoro. Eu adoro conversar com vocês, né? Eu tô seguindo vocês lá no Bruxas e Bolhas, lá no Spotify, gente. Sigam que os papos são maravilhosos,
né? Elas falam pra caramba, mas Deu pra são, perceber, né? são assuntos pertinentes, assuntos importantes que não podem, que têm que ser pautados. Eu acho isso primordial de ser dito, tá? É isso aí. Eu agradeço muito, muito. E eu ainda vou procurar mais alguma coisa para vocês virem fazer live comigo. A gente volta, pode deixar. Você pode ter, nem que eu tenha que chamar você para falar de gastronomia e você para falar de, não sei, vou ver, porque você tem tanta coisa, arte terapia, Vou ficar dias aqui com você. Entendeu? Eu vou chamar vocês de novo, porque vocês são muito, mas muito, muito especiais. Vocês estão aqui para, vocês estão aqui para iluminar, ajudar o próximo a iluminar o caminho, tá? Eu agradeço muito, 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 muito. A gente que agradece, Cris. Muito obrigada pelo convite. Manda o nosso beijo para. Márcia, tá acabando agora, mas vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Manda o nosso beijo para todo mundo do Espaço On, tá? E foi mais uma vez, foi um prazer de novo estar aqui. Se a gente pudesse, a gente ficava falando eternamente. Não é? E olha, eu sei que eu vou deixar um convite aqui que eu tenho certeza que a Denise está aqui, pelo menos a Denise entrou aqui. A Denise está assistindo. Quando essa pandemia acabar, eu tenho certeza que será um prazer receber vocês lá no Espaço.on para fazer um trabalho de fogo sagrado, de registros acásticos. Vai ser um prazer muito grande. Vamos tá certo? A gente está doida para sair por aí. Oh, que beleza! Muito feliz, Cris, de estar aqui com você hoje no convite. Muito lindo, muito bom. Mesmo. Ai, amei. Amei. Ó, Denise está dizendo sim! Meninas, muito obrigada. Uma boa noite para vocês e um final de semana maravilhoso. Um beijo para vocês também. Tchau, tchau, Cris. Tchau, tchau, Carla. Tchau, Bel. Tchau. Tchau, Carlota.